União Europeia, Comissão Europeia e OTAN. Se você for contra, eles vão atrás de você, eles vão te pegar. Não há fatos, apenas interpretações. Bem-vindos ao Verão em Moscou. Terraço, Lima com menta, 28 graus, fim da tarde, uma maravilha. O pôr do sol vai ser umas 10h30, 11 da noite. E essa introdução soft power, leve, é para camuflar uma bomba atrás da outra em Moscou nesses dias. Bom, eu cheguei aqui agora há pouco e vou sair daqui a alguns dias de novo. Ou seja, essa é a minha semana intermediária em Moscou. É um fórum atrás do outro. Na semana passada eu estava em Nizhny Novgorod, no Fórum Global Digital. E dentro desse fórum tinha o fórum específico bem importante, que é um fórum de fact-checking de news, checagem de fatos, além de fake news, e uma montagem inicial. Essa foi a primeira cúpula dentro de uma cúpula, com russos extremamente bem posicionados na indústria de tecnologia de informação aqui, da gente começar a formar uma rede global de checagem de fatos, pós-fake news e destruição de fake news, e um sistema midiático unindo o sul global inteiro, e que isso possa ser levado mais cedo ou mais tarde. Não vai ser esse ano no BRICS no Rio, não há tempo suficiente. Provavelmente no BRICS do ano que vem, que vai ser na África do Sul, levar à mesa do BRICS Plus, do BRICS+, o BRICS mais os partners, um sistema mediático alternativo centrado em BRICS, e isso pode levar a muitos desenvolvimentos de uma importância imensa, inclusive a formação de uma internet alternativa BRICS. E vocês podem imaginar que isso levaria, por exemplo, à criação do BRICSTube, em vez de YouTube, da BRICSNet, ou seja, a internet dos BRICS. Não só dos BRICS e dos BRICS Partners, do BRICS Plus, BRICS+, mas para o sul global inteiro. Tinha excelentes especialistas e jornalistas africanos em Nizhny na semana passada. Eu tive conversas excelentes com vários deles. Na nossa mesa final, a mesa de encerramento do fórum, a convidada de honra, mega estrela, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, que vocês todos conhecem. Antes, a gente, nos bastidores, a gente teve uma conversa muito legal. Maria estava super relaxada. E a gente conseguiu conversar de assuntos extremamente sérios com ela relaxada, o que é muito, muito raro. Ela está sempre sob uma pressão enorme, antes, durante e depois dela dar os press releases ao vivo. E foi muito legal. A gente falou, por exemplo, da resposta russa ao ataque de drones contra os bombardeios estratégicos, da resposta russa, da demência em toda a União Europeia, que ela acompanha super de perto em Bruxelas e nas grandes capitais. E o tema da nossa mesa era fact-checking, checagem de fatos e além de fake news na era da pós-verdade. Нас подталкивают всю планету, весь мир, отказаться от правды, расписаться в том, что мы готовы жить в мире уже не постправды, а постправды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем. Bom, no final eu tinha 2 minutos para fechar tudo. Vocês imaginam, uma discussão de mais de 1 hora por causa do tempo. E eu usei Nietzsche para fechar. E eu fui pescar uma das melhores definições de verdade, vindo evidentemente do gênio de Nietzsche. Não há fatos, apenas interpretações. E eu usei isso para circunscrever a nossa conversa e
o sucesso, eu gostei do sucesso porque os africanos depois vieram falar comigo e falar, mas aquilo que você falou de que não tem fatos, só interpretações, eu falei, vocês têm que ler Nietzsche ou reler Nietzsche. Foi ele. Eu apenas usei uma das grandes formulações de um dos maiores filósofos da história para circunscrever a situação em que a gente está hoje, onde a gente tem que lutar contra a pós-verdade, e não há verdade. Há interpretações da verdade. E hoje só pode existir uma interpretação da verdade, que é a das elites do Ocidente coletivo. Seja até agora quem dominava a Casa Branca e o sistema americano até a chegada do novo condutor circense, e evidentemente na União Europeia que continua, e na Comissão Europeia e na OTAN, que é a verdade única europeia, União Europeia, Comissão Europeia e OTAN. Os dois primeiros subordinados à OTAN. E se você vai contra essa verdade única, que não é uma interpretação da verdade, para eles é a verdade absoluta, que não permite nenhum tipo de interpretação ou de desvio. Se você for contra, eles vão atrás de você, e eles vão te pegar. E eles vão te silenciar, eles vão caçar suas contas, que é o que já estão fazendo com jornalistas europeus, eles vão impedir você de entrar no território de Schengen, da União Europeia, mesmo que você seja um cidadão da União Europeia, que aconteceu com 2 jornalistas alemães. Eles vão impedir um cidadão da União Europeia de cobrir uma eleição dita democrática, que aconteceu com o nosso amigo irlandês, passaporte europeu, passaporte da União Europeia, que foi à Romênia cobrir as eleições romenas e foi preso no aeroporto e deportado. Então, o lastro da nossa conversa foi enorme, porque a gente tinha exemplos pelo Ocidente inteiro, da demência do Ocidente, até que ponto está chegando, e a necessidade compartilhada com os nossos irmãos e irmãs africanos, especialmente o diálogo era dirigido a eles. Olha, vocês são o futuro, a África é o futuro. E essa rede que a gente vai estar tentando formar a partir de agora, de checagem de fatos e de pós-fake news, a África tem que estar à frente e isso tem que ser disseminado pela África inteira. Então isso, em resumo, é o que aconteceu em Nizhny, cidade belíssima, na semana passada. Na semana que vem eu vou estar no Fórum de São Petersburgo, que é provavelmente o fórum mais importante do ano na Rússia, ano após ano. O outro mais importante é o de Vladivostok, que vai ser em setembro. O Fórum de São Petersburgo vai estar todo mundo lá. Vai estar inclusive a presidente Dilma Rousseff, presidente do NDB, Banco dos BRICS. Nós estamos tentando armar uma mesa onde a presidente Dilma possa estar junto com ministros russos e o ministro coordenador do Estado da União, do Union State, Rússia, Bielorrússia, Sergei Glaziev, que é o nosso grande amigo também. E isso pode ser uma das mesas mais importantes no Fórum de São Petersburgo. Isso na semana que vem. No momento que eu estou falando com vocês, há 2 horas atrás, Elon Musk, o pai de Elon Musk, estava nesse fórum, se dirigindo ao fórum, e isso vai repercutir bastante, inclusive nos Estados Unidos. Quando vocês estiverem vendo esse Pepe Cafés, a repercussão já vai ter sido enorme, elogiando a Rússia, elogiando Moscou, e colocando do ponto de vista de alguém que está em cima da mira da mídia o tempo todo, papai de Elon, para os Estados Unidos, a visão real de um americano que vem aqui pela primeira vez. Como vocês sabem, os americanos são muito insulares, são muito provincianos, viajam muito pouco. What I see today is the world is in a terrible state of flux. The countries around the world do not trust their governments in almost every case, and there are a lot of good reason for not trusting their governments. And last year, I had the opportunity in 2024 of traveling through the United States, and I can tell you that at that time, under the Biden administration, the country was in a state of, the people were in a state of shock, not knowing what lies ahead for them as this administration under this man, this, in my opinion, not a very good man,
was doing to the country. Primeira vez que o pai de Elon Musk vem a Moscou e está completamente deslumbrado, o que é mais do que óbvio para alguém que tem um mínimo de sensibilidade e que sabe reconhecer, nas suas próprias palavras, smart people, pessoas inteligentes. Ele diz que a Rússia é uma das maiores acumulações de pessoas inteligentes do planeta. Não há a menor dúvida a respeito. É só ver os progressos russos em ciências, em matemática, em física, em química, em tecnologia de informação, etc. Em hipersônicos, submarinos, equipamento militar, o que vocês quiserem. Bom, relações públicas positivas de americanos vindo para a Rússia e chegando a Moscou e ficando completamente extasiados com definição do Elon Musk também. É a principal capital mundial. E é. Quando eu vim para cá, passando mais tempo na Rússia, em 2023, uma das primeiras colunas que eu escrevi era Moscou, a capital do mundo multipolar. Eu tomei cacetadas em diversas línguas, em diversas latitudes, por meses por causa disso. E em várias outras colunas subsequentes eu fui provando por que Moscou é a capital do mundo multipolar e por que é a cidade mais civilizada da Europa hoje. E isso quem vive na Europa sabe muito bem e vem para cá. Quem corta a cortina de ferro psicológica, cultural e de intolerância e vem à Rússia, europeus, tinha vários europeus dissidentes em Nizhny na semana passada, especialmente franceses e alemães. Dois amigos meus alemães, eles mostraram um plano sensacional de troca de informações, como se fosse uma agência de notícias de troca de informações que pode ser muito benéfica para a África também. Se africanos, por exemplo, querem uma investigação sobre determinado tema, essa mini agência de notícias pode fazer, vender por um preço muito razoável e isso pode ser distribuído pela África inteira a um custo ínfimo. Ou seja, a quantidade de europeus ocidentais, e especialmente americanos, que querem sair, abandonar de vez o Ocidente e vir para cá e se instalar na Rússia é cada vez maior. Um dos meus amigos americanos em Nizhny, ele é um dos canais condutores fazendo a transição de famílias que querem sair dos Estados Unidos para vir se instalar na Rússia e ele ajuda a colocar em contato com advogados, com como se organizar face à burocracia, etc. Bom, esse foi o lado de debate bastante específico de Nizhny e agora a preparação para a semana que vem, que vai ter debates pelo espectro inteiro em São Petersburgo, vai ser um fórum super importante, porque vai ser um fórum que está intervindo no momento da debacle cada vez mais acelerada do Império. Vocês estão vendo que tem uma revolução colorida acontecendo na Califórnia, neste momento. Vocês estão vendo que o choque entre as facções no poder, em volta do poder e aspirando ao poder ou aspirando a voltar ao poder nos Estados Unidos, o choque é absolutamente brutal. E isso faz parte de impérios em decadência, é sempre o mesmo esquema histórico. E em São Petersburgo eles vão estar discutindo cada vez mais interação do Sul Global, dos BRICS Plus, um fórum que vai acontecer 2 semanas antes do Fórum dos BRICS no Rio de Janeiro, super importante. Então, muita coisa que vai ser discutida em São Petersburgo vai se transladar para o Rio 2 semanas depois. E ao tema absolutamente inevitável, que é a reconversão da operação militar especial da Rússia na Ucrânia em operação antiterrorista. Isso é absolutamente inevitável nas próximas, podemos dizer, nas próximas semanas, no máximo nos próximos meses. O presidente Putin, diretamente, em público, já disse que a Rússia está enfrentando uma administração terrorista em Kiev. Ele não poderia ser mais direto. E isso vai implicar uma reformulação da operação militar especial e vai estar incluída o big picture dessa história, o arcabouço dessa história, é que a
a partir de agora, a reação russa às provocações terroristas infinitas de Kiev, organizadas pela OTAN, organizadas pelo MI6 inglês, organizadas pela combinação de CIA com MI6, com mais ênfase para o MI6, e tudo isso passando pelo SBU, a inteligência na Ucrânia, e pelo GUE, a inteligência militar ucraniana, a partir de nas próximas semanas, digamos, não vamos dizer nos próximos dias, a barra vai ficar muito mais pesada. E eu estou sendo bastante leve nessa insinuação. O exército, a Rússia está entrando em Dnipropetrovsk, neste momento, enquanto estamos falando. Para vocês terem ideia de como os comandantes russos no terreno sabiam exatamente que é isso que estaria acontecendo agora no verão, quando eu estava no Donbás em fevereiro, a gente estava indo para Ugledar, que tinha sido liberada apenas alguns meses atrás. Os comandantes estavam dizendo, olha, você está vendo aquelas planícies infinitas além de Ugledar, se expandindo para o oeste? É para onde a gente está indo e a gente vai chegar em Dnipropetrovsk antes do verão. É exatamente o que está acontecendo agora. Então eles já tinham o plano de guerra, eles já sabiam por onde eles podiam ir, eles já tinham a estratégia formada e o timeline, e a linha do tempo de quando isso acontecer. Está acontecendo agora. Então, o avanço russo a partir de agora vai ser brutal, como está sendo o avanço na região de Sumy também. Ou seja, as forças armadas russas estão se expandindo pelo norte e noroeste e indo em direção ao oeste também. Esta é já, de fato, uma guerra antiterrorista. E, obviamente, Putin e o Conselho de Segurança russo estão escutando o pulso da rua russa, que é exatamente isso, é um consenso nacional. Ou seja, não vai ter mais limites a partir de um determinado momento, e esse momento está chegando breve. Vai ser a partir do momento onde o estatuto legal dessa guerra mudar de operação militar especial para operação contra-terrorista. E isso tem implicações legais enormes, porque isso vai legitimar a Rússia a ir atrás dessa liderança gangsterística terrorista em Kiev, especialmente, não eliminá-los é muito fácil, você manda um Oreshnik no prédio da SBU, é transformado em um aspirante a parque de estacionamento. Não, isso é muito simples. O que o poder russo vai querer é prender os responsáveis, a começar pelo camiseta verde suada no topo, o ator de quinta, achando que ele é alguma coisa, e instaurar um tribunal de crimes de guerra, um Nuremberg 2.0, e botar esses vagabundos todos no curral dentro do tribunal e julgá-los por crimes de guerra. Esse é o procedimento legal e autorizado, inclusive autorizado pelas Nações Unidas, para julgar terroristas cometendo crimes de guerra. Ou seja, o processo até a gente chegar a esse quadro já está em andamento. E, evidentemente, a primeira fase da resposta russa aos ataques em Bryansk e nas bases com os bombardeiros estratégicos já começou, incluindo Kharkov, vai chegar a Odessa, já há indícios em Odessa, vai ficar cada vez mais pesado, e isso é apenas o começo. Na hora que vier a resposta mesmo, AC/DC Highway to Hell, todos vocês conhecem, né? Vai ser Highway to Hell. Bom, então esse é o quadro geral dessa semana extremamente volátil, incandescente em Moscou, entre tudo que se discutiu em Nizhny na semana passada e tudo que se vai discutir em São Petersburgo na semana que vem. A gente estava lá e nós vamos estar em São Petersburgo e agora no meio do caminho estamos aqui. Ou seja, vocês têm o painel total do que está acontecendo na Rússia no momento e como a Rússia está se preparando para um novo estágio da guerra por procuração
contra o esmigalhado Ocidente coletivo, para desespero dos europeus. Vai ter a cúpula da OTAN logo na sequência do Fórum de São Petersburgo, onde os chihuahuas desdentados vão estar ainda mais desesperados. Não vai ter nenhuma decisão extraordinária, a não ser temos que continuar a guerra por procuração de qualquer maneira. E o poder aqui em Moscou está plenamente claro de que essa guerra total, que é coordenada entre os chihuahuas desdentados, especialmente o chanceler BlackRock alemão, o reizinho estapeado francês e aquela coisa, aquele aspirante a cachorro-quente de rua em Londres, não vai mudar nada. Ok. A Rússia está acostumada a lidar com fatos costumados e passar por cima deles. Isso certamente é um dos pontos que deve ter impressionado um cara que não se impressiona com muita coisa, como papai de Elon Musk. Muito obrigado a vocês todos, inscrevam-se. Se vocês querem acompanhar tudo de mais importante que está acontecendo no espectro russo e no espectro da guerra Rússia contra o Ocidente coletivo, é aqui. Até já, até a semana que vem de São Petersburgo. Obrigado.